estiver colocando vários termos de anarmonicidade no oscilador, também ele vai ser a coisa em si. Então nós vamos pensar no potencial polinomial. Então o nosso V de x, né, hipótese, né? O nosso V de x, ele vai ser um somatório, vamos dizer assim, de Vn de n igual a 0 até n igual a 2, né? Vn até um certo n0, né? X elevado a n. Certo? Oi? Tá bom, é só fechar lá, depois eu fecho. Obrigado. Então, se a gente tiver um cara como esse, tá certo? Um potencial desse tipo, a gente pode se perguntar como é que é o propagador, né, associado a uma situação como essa, ao ter um potencial desse tipo. Né? Então, isso em princípio não é muito problemático não. A gente pode obter uma representação para esse propagador em termos, né, de coisas que a gente já conhece. Então, o propagador em questão, ele seria o seguinte: v de xt, x0, t0, seria integral dx da exponencial de i sobre h cortado, integral d0 a t de novo, dt barra, né? Vamos lá, energia cinética, um meio de mx ponto ao quadrado, menos o v de x, que é esse cara que está aí. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse problema de uma partícula nesse potencial num problema de uma partícula nesse potencial forçada. Tá certo? Ou seja, vou simplesmente acrescentar aqui mais xf e no final calcular em f igual a 0. Vocês concordam que tem que dar a mesma coisa? Né? É óbvio, se a integral fizer sentido, né? Tá certo? Todas essas coisas que você faz dentro de integral e pula para fora e volta para dentro, é quando a integral existe, né? Mas nós somos pessoas esperançosas, então a gente, né, diz que a integral existe e segue viagem, né? Segue para frente. Né? Então, se a gente tem uma situação dessas, né, é bem interessante observar o seguinte, que esse potencial todo que está aqui, ele pode ser reduzido ao potencial do oscilador harmônico, mais a atuação de um certo operador aqui na frente dessa integral funcional. Né? Para isso, a gente tem que observar o seguinte, imagina que você calcule DADF de t da integral em dx exponencial de i sobre h cortado, integral de 0 a t dt barra, certo? De a mesma coisa de 5, 1 meio de n x ponto ao quadrado, só que sem o termo de potencial, mais xf. Vamos supor que a gente fizesse isso. Tá bom, vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Menos V2 x2 mais xf. Tá? Quer dizer, eu estou pegando o primeiro termo aqui da expansão do potencial e deixando lá. Por quê? Porque ele vai me reproduzir o oscilador harmônico. Só isso. Né? O que acontece se eu calcular isso aqui? DDF de t desse cara que está aqui. Isso aqui vai... Esse DDF de t pode entrar na integral funcional, porque eu estou integrando em x. E a minha derivada funcional em relação a f. Ou seja, no final dessa conta toda aqui, eu tenho que obter um certo funcional de f, conforme eu obtive aqui. Né? Tá certo? Então,
eu posso entrar com a minha derivada funcional e a minha derivada funcional vai atuar onde depender de f. Onde é que depende de f? Só aqui, ó, nesse lugar. Né? Então, a derivada funcional da exponencial da própria exponencial, aí vem a derivada funcional da integral, tem esse termo que não depende de f, esse termo que não depende de f, cai fora. Vou derivar funcionalmente a integral de xf. Vai dar uma delta de t menos t bar, integrado em t bar, vai dar o f de t. Desculpa, vai dar o x de t. Né? Então isso aqui vai dar integral em dx de x de t, exponencial de i sobre h cortado, integral da mesma coisa. Tá certo? E se eu fizesse duas derivadas funcionais em relação a f de t, o que aconteceria? Se eu fizesse isso aqui, d2 df de t2. Então seria a mesma coisa. O que caiu aqui foi um x de t. Então se eu vou derivar funcionalmente, eu vou derivar de novo. O único lugar que depende de f é lá em cima. Então vai aparecer isso aqui, ó. X de t ao quadrado. Não? E se eu derivar n vezes esse cara? Isso aqui vai aparecer n vezes também. Tá certo? Portanto, né, o que acontece é o seguinte: todo esse termo que está aparecendo aqui, eu posso substituir por um operador envolvendo a derivada funcional em relação a f. Né? Vou dizer o seguinte, olha, exponencial de i sobre h cortado. Perdão, aqui faltou um detalhe, né? Cada vez que eu derivar em relação a f, me cai o x, mas me cai junto i sobre h cortado. Então eu tenho que descontar isso daqui com h cortado sobre i elevado a n. Senão não aparece só o x, aparece i sobre h cortado elevado a n. Né? Então, eu vou aparecer com exponencial de i sobre h cortado, integral em dt bar, entre t0 e t, tá? De algo assim, somatório, de n igual a 3 até o tal n zero. O n igual a 2, eu estou deixando, né, aqui dentro da minha integral funcional, não estou fazendo essa derivação em relação a ele. De quê? De h cortado, de i sobre h cortado sobre i, derivado em relação a f de t, barra, né, elevado a n Vn. Né? Tá certo? Se eu aplicar isso aqui a essa integral funcional, integral de dx, da exponencial de i sobre h cortado, integral de 0 a t bar de 1 meio de n x ponto ao quadrado, menos v2x mais xf. Se eu aplicar esse operador aqui àquele funcional ali, o resultado é a integral de x da exponencial de i sobre h cortado, integral dt bar de t0 e t de 1 meio de nx ponto ao quadrado menos o v de x inteiro mais xf. Tá certo? Mas isso aqui é exatamente o g de xt x0 t0. Tá certo? E daí? Daí é o seguinte: esse operador que está aqui, ele envolve derivadas funcionais e não integrais funcionais. Tá certo? Derivar é muito mais fácil do que integrar. Ele está atuando sobre esse cara que está aqui, que é o quê?
né? V2x2. Exatamente o propagador do oscilador harmônico forçado, o qual nós já calculamos. Pode ser esse ou esse. Ainda resta uma dúvida aí para ser esclarecido na aula que vem. Tá certo? Nós já calculamos esse cara. Nós sabemos, esquece o fator que a gente não conhece, o fator que a gente conhece, né, é a dependência em F desse funcional. A gente tem a dependência em F totalmente levantada. Tá certo? Isso daqui é um certo funcional de F fixo, que a gente conhece. Portanto, eu sei fazer a ação desse cara que está aqui sobre isso que está aqui, ordem por ordem da expansão da minha exponencial. Né? Eu tenho exponencial de alguma coisa. Isso é 1 mais alguma coisa, mais 1 sobre 2 fatorial, alguma coisa ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, alguma coisa ao cubo, assim por diante. Né? Então, ordem por ordem, eu sei fazer a aplicação desse objeto que está aqui sobre aquele funcional específico de F que eu montei ali. Então, eu tenho como resultado, né, um tipo de expansão perturbativa, onde o meu H0, o meu L0, a minha lagrangiana inicial, a minha lagrangiana livre, entre aspas, é a lagrangiana do oscilador harmônico. Né? O que está faltando aqui? Perdão, faltou um detalhe muito importante aqui no final. Eu faço tudo isso, mas no final, para eu obter esse cara que está aqui, eu tenho que fazer F igual a 0. Né? Tá certo? Tem que fazer o F igual a 0. Né? A brincadeira é essa. Eu transformo em forçado e faço F igual a 0. Então, esse F igual a 0 também me ajuda na hora de eu dizer quais são os termos que contribuem naquelas derivadas funcionais. Porque eles vão mandar um bocado de gente fora. Tá certo? Aonde sobrar um F dentro da minha expansão, eu posso mandar dizer que esse termo é nulo. Né? Porque eu tenho que fazer F igual a 0 no final. Tá? Então, esse aqui é um esquema de cálculo, né? Como eu prometi para vocês na aula passada, que ele é completamente consistente, né? E ele depende apenas de você ter feito a conta para o caso quadrático, para o caso do oscilador harmônico, né? No caso. Vê que a gente poderia botar o V2x2 aqui dentro também, né? E aí o nosso ponto de partida não seria o oscilador harmônico, seria partícula livre, que seria pior ainda. Né? E quanto mais gente eu conseguisse colocar aqui dentro, seria melhor. Né? Mas infelizmente a gente só sabe fazer essas integrais funcionais quadraticamente. Né? Isso daqui é um esquema de cálculo concreto, usando a integral funcional para um potencial completamente arbitrário, entende? Diferente do potencial do oscilador harmônico. Tá certo? E aqui está bastante claro que todos os problemas de singularidade da medida, etc. e tal, já estão discutidos anteriormente. Já foram discutidos no caso do oscilador harmônico. Quando você vai para outros problemas não lineares, problemas mais gerais, você não tem dificuldades adicionais por estar lidando com esses problemas em relação à medida. Os problemas de definição da medida já foram resolvidos ou deveriam ter sido ali anteriormente. Certo? A promessa é dívida, né? Está cumprida. Essa daí. Ainda faltam muitas para estudar. Deixa eu só encerrar hoje falando de uma coisa interessante, né? Em relação à integral funcional. Quem leu já o livro do Feynman, né, já sabe exatamente do que eu estou falando, mas talvez a maioria não tenha lido. Então,
vale a pena chamar a atenção para esse ponto, né? A gente tem feito repetidamente uso dessa chamada expansão da ação em torno da trajetória clássica, não é isso? O ponto é o seguinte, o ponto é que a ação, né, ela é um mínimo, né, toda vez que você calcula ela sobre a trajetória clássica. Quando você calcula ela além da trajetória clássica, né, numa configuração genérica, você tem termos como esses, que são termos, por exemplo, dt', dt duas linhas, d2s, dx t', dx t duas linhas, x t' menos x clássico de t', x t duas linhas menos x clássico de t duas linhas, né? Mais outras coisas, né? A pergunta é a seguinte: a integral de trajetória é uma integral sobre as trajetórias, né? Qual é a trajetória que mais contribui, né, para a ação, para a integral de trajetória, né? A gente está fazendo isso aqui, né? Vamos supor que todo mundo sabe o que está fazendo, inclusive eu, né? Então a gente tem S de x. Qual é a trajetória x que mais contribui para essa ação, para essa integral que a gente está fazendo aí? A resposta é dada por aquele, pela mesmo raciocínio que a gente faz quando a gente vai calcular interferência, por exemplo, né, de ondas, ou coisa que seja, né? Por que você está fazendo aqui? Você está somando termos que são oscilantes, em princípio, exponencial de I sobre H cortado, né? Isso é cosseno, seno, etc. Então você está tendo oscilações. Você vai calcular para uma trajetória, você vai obter um cara. Quando você andar um pouquinho para o lado dessa trajetória, esse S vai variar, né? Se o seu S é mínimo, você está na trajetória que contribui com a menor oscilação para essa fase que está aí. Portanto, é maior probabilidade de você ter interferência construtiva. Se você bota um X vizinho, né, que não transforma a atuação no mínimo, ele vai aumentar o valor da atuação. Quando ele aumenta o valor da atuação, a fase desses seus senos e cossenos oscila mais rápido. Portanto, você tem uma maior tendência a haver cancelamentos entre essas oscilações. Se você se afasta muito da trajetória clássica, aí a atuação vai para qualquer lugar, né? E você tem oscilações fortíssimas dentro desses caras. Então, a primeira contribuição, a contribuição mais importante que você poderia imaginar desse cara daqui, é justamente a contribuição da trajetória clássica. Tem outras, né? Mas a mais importante delas é exatamente essa. Então, se você quisesse fazer uma aproximação, né, do seu problema, da fase, né, associada, da amplitude associada com o caminho, né, com o problema de sair de x0 e chegar em x, né, é isso que a gente está querendo, né? A gente está querendo a amplitude de probabilidade associada, né, a sair de x0 e chegar em x. O cara que mais contribui é a trajetória clássica. Os outros caras contribuem também, mas eles oscilam mais rápido e têm uma maior tendência a fornecer interferência destrutiva e não aparecer, né? Esse é o primeiro lugar onde o princípio de minimação parece ter uma justificativa física, né? Porque no âmbito da mecânica clássica, o que você fala do princípio de minimação? Bom, isso é um truque para obter
as equações de movimento, de Newton, as equações de Newton. Né? Então, as equações de Newton são lá umas equações que eu tenho dentro do meu sistema, que Deus disse que elas são assim, e elas são, pronto. Né? Aí eu reformulei tudo e falei assim, não, eu posso obter as equações de Newton do princípio de minimação. Mas por que esse objeto, essa tal de ação, tem que ser mínimo? Né? Dentro da mecânica clássica não tem resposta para isso. Tem que ser mínimo porque isso dá as equações de Newton. Bom, mas qual é a interpretação física da ação? Né? Do ponto de vista da mecânica clássica? Do ponto de vista da mecânica clássica, a ação é o cara que te dá a fase do caminho que você está seguindo, do caminho particular que você está seguindo. Então, se o seu problema é calcular a amplitude e probabilidade de vir daqui até aqui, você imagina que cada caminho que ligar esses dois pontos vai ter uma amplitude. Essa amplitude é dada por essa ação. Então, o caminho mais provável, não, o caminho que mais contribui na integral é justamente, naturalmente, o caminho que tem ação mínima. Tá certo? Então, daqui a gente pode imaginar, né, uma utilidade para a ação ter que ser mínima na mecânica clássica. Tá certo? Sim. Coisa que a gente não pode imaginar só dentro do âmbito da mecânica clássica. Né? De fato, existe uma expansão sistemática, né, que a gente faz na integral funcional, que é a expansão semiclássica. Né? E aí você, justamente para problemas mais complicados, né, mais complicados do que o oscilador harmônico, né, você começa com a sua solução clássica, vai aparecer exponencial de I, S de x clássico, e você vai corrigindo isso com termos a mais que vão aparecendo dentro da sua expansão. Né? Isso eu espero que a gente considere também, esse tipo de expansão. Veja a relação disso, por exemplo, com WKD, né? E via integral funcional também, e deixe isso mais ou menos claro, pelo menos para sistemas simples. Né? A gente está sempre trabalhando com algumas restrições aqui, porque a quantidade de sistemas que você poderia considerar é imensa. Né? E a gente precisa, pelo menos, estabelecer uma base comum que permita que a gente dialogue com os sistemas mais, vamos dizer, canônicos, né, que a gente conhece. Né? Mas todo mundo pode imaginar o que acontece com a integral funcional, né, ou coisas que podem vir a acontecer com a integral funcional quando você considera para um sistema que não seja absolutamente canônico. Né? Tem um lagrangiano estranho, coisa desse tipo. Tá bom, então por hoje estamos nessa. Sexta-feira a gente continua, segunda também, e assim por diante. Valeu. Professor, só um comentário sobre o que você falou. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é possível você deduzir o princípio da minimação a partir da existência de referenciais iniciais. Se você postula que existem referenciais iniciais, o princípio da minimação decorre daí. Isso eu queria ver. Pelo princípio de D'Alembert, isso está feito no livro do Lanços, no Princípios Variacionais e Mecânica Analítica. Ele deduz o princípio da minimação a partir... Ele basicamente fala que se você tiver um referencial acelerado, você não vai sentir essa aceleração se tiver uma força contra você que tem o mesmo módulo e direção da aceleração que está te acelerando. E nesse referencial você consegue fazer mecânica como se você estivesse inercial. Legal. Não sabia disso. Se isso existe, a ação é mínima. E você disse que isso está no Lanços, né? Está no Lanços. Tem o Lanços, vou dar uma olhadinha lá. É a parte do princípio de D'Alembert. Princípio D'Alembert, né? É o trabalho virtual. É. Tá. Eu vou dar uma olhadinha. É a dinâmica do trabalho virtual. O trabalho virtual é estático e o D'Alembert... Não tinha conhecimento que a gente pudesse interpretar assim, princípio variacional. O Lanços, na verdade, ele fala de f menos e igual a zero. Só que o Arnold, no início, ele mostra que você não precisa das leis de Newton para postular a existência de um referencial inercial. Você só precisa usar o grupo euclidiano. E a partir do grupo euclidiano ele mostra que tem que existir referencial inercial. Então, na verdade, o princípio da minimação é mais geral do que a lei de Newton. E não depende dela para ser tirado.
Pelo menos é o que eu vi. Mais geral no sentido de que depende de você parte da simetria, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Então, o Lanzmann inclusive faz uma nota de rodapé, que é, no tempo que ele escreveu o livro, em 1905, as pessoas estavam tentando provar ainda que a lei de Newton era, tipo, absoluta, essas coisas. E a conclusão dele é que o princípio de D'Alembert, ele não conseguia ver o princípio de D'Alembert como menos essencial que a segunda lei de Newton, que ele tinha que ser mais essencial. Aí, e como a animação decorre do princípio de D'Alembert, então parece que é mais geral. Legal. Dá uma olhadinha lá. Isso aí, galera. Valeu.